vai ser voltada para o pessoal do segundo ano do ensino médio com o tema Estudo das Soluções. Como todos vocês sabem, eu e a professora Patrícia, nós disponibilizamos duas listas de exercícios para vocês. Uma a respeito de concentração das soluções, onde eu já resolvi alguns exercícios com vocês na videoaula anterior. E essa de hoje, né, a segunda lista, é referente à solubilidade das soluções. Então, eu vou resolver alguns exercícios com vocês também, para vocês se basearem e facilitar aí na hora da resolução de vocês, ok? Então, vou começar a apresentação aqui. Então, estudo das soluções é uma aula do segundo ano do ensino médio. Então, antes da gente iniciar, né, sempre fazendo aquela retomada de conteúdos, soluções, como eu já havia dito na aula anterior, são aquelas misturas homogêneas, onde a substância que se dissolve é chamada de soluto e a substância que dissolve a outra é chamada de solvente. Lembrando em que geralmente o soluto se encontra em menor quantidade e o solvente é a substância que se encontra em maior quantidade. Essas soluções elas podem ser classificadas segundo 3 critérios. Nós já vimos isso em sala de aula, mas é sempre bom relembrar. Então, o primeiro critério é a respeito do estado físico. Essa solução ela pode estar no estado físico sólido, líquido ou gasoso. Segundo critério, referente à natureza do soluto. Esse soluto ele pode ser molecular ou iônico. E o terceiro critério é a quantidade do soluto dissolvido. É esse critério que nós vamos ver hoje e que está aí na lista de exercícios de vocês, tá bom? Então, ó, para eu saber, né, para eu conseguir entender a quantidade do soluto dissolvido, eu tenho que lembrar o que é solubilidade. O que é solubilidade? Então, ó, solubilidade é aquela quantidade máxima que um soluto pode ser dissolvido no solvente. Lembra que eu dei o exemplo do tangue para vocês? Coloca o tangue na água, mexe, dissolve tudo. Eu tenho um suco, esse suco vai ser a solução. Quem que vai ser o soluto? O tangue. Quem que vai ser o solvente? A água. Quem que vai ser a solução? O suco pronto. Então, olha só, o que eu tenho que saber referente à solubilidade? Qual que é o máximo que eu consigo dissolver daquele sal em uma água, tá? Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês já viram, né? Então, a solubilidade do nitrato de potássio a 20 graus Celsius é de 31,6 gramas em 100 gramas de água. Então, primeira coisa, sempre que a gente falar referente à solubilidade, vocês vão ver esse esqueminha aqui. Sempre vai ter uma temperatura que ele vai indicar, sempre vai ter uma massa aqui, que vai ser a massa do soluto, e sempre vai ter uma massa aqui, massa de água. Primeira pergunta que todo mundo me faz. Ai, Pro, você colocou errado, porque a água não é gramas, é em ml. Quando a gente fala a respeito da solubilidade, muitas vezes vocês vão ver aqui, ó, massa, a unidade de medida da água vai ser em gramas, tá? Não está errado, vocês podem ver tanto em gramas quanto em ml. Se vem em grama, é comum em solubilidade, tudo bem? Normalmente, a água se dá em gramas, em solubilidade, ok? Então, ó, tá bom, Pro, mas o que isso aqui vai significar? Isso significa que o nitrato de potássio é um sal, tá bom? Isso significa que desse sal aqui de nitrato de potássio, eu vou conseguir dissolver no máximo 31,6 gramas. Se eu colocar a mais desse sal, esse sal vai precipitar. Vocês já pegaram por exemplo, eu quero dissolver o sal na água. Se vocês colocarem o sal na água, vai colocando aos poucos e vai mexendo. Esse sal vai se solubilizar. Vai colocando mais, mexe, o sal vai solubilizar. Vai chegar uma hora que vocês vão colocar e o sal não vai solubilizar mais, vai tudo pro fundo. Então, Pro, como que eu sei a quantidade máxima que eu tenho que colocar? Nós, em química, nós temos uma tabela que geralmente classifica a maior parte das substâncias, tá? Então,
segundo estudos, o nitrato de potássio, que é um sal, o máximo que eu consigo dissolver ele na água sem precipitar, sem ter aquele pozinho no fundo, é 31,6 gramas. Se eu colocar mais, professora, ele precipita e você consegue ver aquele pó no fundo, certo? Então, olha só. Uma coisa importante lembrar também é a temperatura, tá bom? Sempre em problemas referentes a solubilidades, enunciados, ele dá a temperatura porque, dependendo da temperatura, a minha solubilidade pode mudar. Então, existem algumas substâncias que, se eu aumentar a temperatura, a solubilidade aumenta. Ou outras substâncias, se eu diminuir a temperatura, a solubilidade aumenta. Cada substância vai ter a sua particularidade. Então, aqui, ó, eu posso classificar as soluções em solução insaturada, solução saturada ou solução supersaturada. Vamos lembrar o que significa cada um, tá? Lembrem do slide anterior. Vamos nos basear no nitrato de potássio. A solubilidade desse sal, nitrato de potássio, é de 31,6 gramas. Então, olha lá. Se eu colocar menos que 31,6, se eu não atingir o máximo desse sal, o que vai acontecer? Essa solução vai ser classificada como uma solução insaturada. Então, solução insaturada é quando a quantidade do sal, quantidade do soluto, é inferior do que o valor máximo. Então, ó, quanto que eu podia dissolver de nitrato de potássio? 31,6. Se eu coloquei apenas 20 gramas, eu coloquei a menos, não coloquei? Então, essa solução é classificada como insaturada. Prestem bem atenção nessa parte de classificação, porque vai ter um exercício aí na lista de vocês que vai ser referente a isso, ok? Segunda classificação que eu posso ter, solução saturada. O que significa isso, Pro? Solução saturada é quando eu tenho exatamente a quantidade máxima que vou conseguir dissolver o sal na água, o soluto no solvente, certo? Então, olha só, a solubilidade do nitrato de potássio é de 31,6. Pro, se eu colocar exatamente 31,6 gramas em 100 gramas de água desse nitrato de potássio, eu vou ter o quê? Uma solução saturada. Dentro dessa solução saturada, eu tenho uma outra classificação, que é solução saturada com corpo de fundo. O que é o corpo de fundo, Pro? É aquele pozinho que eu consigo ver. Quando eu não consigo dissolver totalmente o sal, não fica um pozinho no fundo? Ou até mesmo o suco, o tangue, se eu não coloco a quantidade de água suficiente, eu não consigo dissolver. Muitos de vocês falam assim, durante a aula, ai, Pro, quando eu coloco Toddy no leite, fica aquele pouquinho de achocolatado no fundo. O que é? Significa que é uma solução saturada com corpo de fundo. O que significa isso, Pro? É quando eu coloco quantidade a mais do que o necessário. Então, olha só, para eu conseguir dissolver o nitrato de potássio sem cair nada, sem ter nenhum corpo de fundo, eu tenho que utilizar 31,6 gramas. Se eu colocar a mais, a água vai dissolver? Não. Se ela não vai dissolver, o pó vai sedimentar no fundo. E, professora, eu consigo saber quanto que tá lá no fundo daquele pozinho? Consigo. Por quê? Ó, qual que é o máximo que eu consigo dissolver desse sal? 31,6. Tudo que eu colocar a mais vai ser precipitado. Então, eu dou um exemplo aqui, ó. Se eu colocar 36 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água, o que vai acontecer? 31,6 gramas do sal vai ser dissolvido. O restante não. Como que eu faço para saber? Muito simples, é uma conta de subtração. O que eu coloquei menos a capacidade que a água consegue dissolver. 36 menos 31,6 vai dar 4,4 gramas de corpo de fundo. E a última classificação que nós temos é uma solução supersaturada, onde a quantidade do soluto, né, a quantidade desse sal também vai ser maior do que o permitido, que eu consigo dissolver, porém, eu vou conseguir dissolver este soluto se eu alterar a temperatura
e a pressão. Então, por exemplo, eu coloquei eu coloquei sal a mais. Tem como eu dissolver? Tem, altera a temperatura. Então, vamos supor, eu começo a aquecer a solução, aquele pozinho do fundo some. Essa solução, ela vai ser instável. A qualquer momento, quando resfriar, quando essa solução voltar à temperatura original, ela pode precipitar novamente. Então, ela só vai sumir o pó quando eu alterar a temperatura ou a pressão. No momento que ela retornar ao estado original dela, ela vai voltar a precipitar. Ok? Então, exercícios aí da lista de vocês, lembrando, os números que eu colocar aqui, ó, 1, 3 e os outros números, são os números referentes à lista de vocês, para vocês conseguirem localizar melhor, ok? Então, o exercício 1 está falando assim, observe a tabela de solubilidade abaixo para várias substâncias. Eu tenho a tabela, lembrando, ó, solubilidade de diferentes substâncias em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, certo? Normalmente, a gente sempre se baseia em 100 gramas de água. A temperatura pode variar, mas normalmente é sempre 100 gramas de água. Então, aqui eu tenho a primeira substância, que é o sal, NaCl. O máximo que eu consigo dissolver desse sal em 100 ml de água é 36 gramas. Eu tenho açúcar, o máximo que eu consigo dissolver dessa substância em 100 ml de água é 33 gramas. E eu tenho cloreto de potássio, que também é um sal. O máximo que eu consigo dissolver dessa substância em 100 ml de água é 7,4 gramas. A pergunta é o seguinte, muito tranquilo. Classifique o tipo de solução, saturada, insaturada e saturada com corpo de fundo, que obteremos se adicionarmos essa massa dissoluta a 100 gramas de água a temperatura de 20 graus Celsius. Gente, é a mesma quantidade, ó. 100 gramas de água a 20 graus Celsius. 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é observar as quantidades e ver se é solução saturada, insaturada ou saturada com corpo de fundo. Então, olha só. Se eu colocar 50 gramas de NaCl e eu quero saber se a solução é saturada, insaturada ou saturada com corpo de fundo. Como que eu faço, Pro? O máximo que o sal dissolve em 100 gramas de água é 36 gramas. Se eu coloquei 50, tá a mais, não tá? Se eu coloquei a mais, essa solução, ela vai saturar e ela vai precipitar, ou seja, o pozinho que sobrou, que está a mais, vai ficar no fundo do meu becker, do meu copo, do meu recipiente. Então, essa solução é saturada com corpo de fundo. O 2, o açúcar. Se eu colocar 33 gramas, que tipo de solução que vai ser? Vocês vão lá na tabela e vão olhar. O máximo que eu consigo dissolver é 33 gramas. Tá vendo que é o mesmo valor? Se é o mesmo valor, a minha solução vai ser saturada. E aqui, o KCl, eu quero colocar 5 gramas de KCl. O máximo que o KCl vai conseguir se dissolver na água, né? O máximo que ele consegue ser dissolvido na água sem precipitar é de 7 gramas, 7,4 gramas. Então, aqui 5 tá a menos. Então, qual classificação que é? Solução insaturada. Tá feito o exercício 1, apenas para classificar, ok? O próximo exercício da lista de vocês aí é o exercício 3. Eu coloquei esse exercício, prestem bastante atenção nele, porque a maior parte dos exercícios dessa lista, vocês vão ter que fazer mais ou menos como esse, regra de 3, tá bom? Então, ó, 4 tubos contêm 20 ml de água, cada um a 20 graus Celsius. Coloca-se nesses tubos dicromato de potássio nas seguintes quantidades. Dicromato de potássio também é um sal, tá bom? A maioria dessas substâncias que eu estou falando são sais. Então, olha só. No tubo A, eu coloquei 1 grama de cromato de potássio. No tubo B, eu coloquei 3 gramas. No tubo C, eu coloquei 5. E no tubo D, eu coloquei 7. Pergunta. A solubilidade do sal a 20 graus Celsius é igual a 12,5 gramas em 100 ml de água. Após a agitação, em quais tubos coexistem, nessa temperatura, solução saturada e fase sólida? Solução insaturada e fase sólida é a solução com corpo de fundo,
certo? Então, assim, qual que é a minha solubilidade? 12,5 em 6. Eu consegui classificar essas substâncias, né, em solução saturada, insaturada ou saturada com a fase sólida que eu quero. Primeiro, eu tenho que fazer a regra de 3, porque se vocês observarem, a minha solubilidade está se referindo a 100 ml e, na verdade, em cada tubo eu tenho apenas 20 ml. Então, vou fazer a regra de 3. 12,5 gramas está para 100 ml. 20 ml está para quanto? X. Muito simples. Multiplica 20 por 12,5. O resultado eu divido por 100. Coloquei aqui para vocês. 20 vezes 12,5 dá 250. 250 dividido por 100 dá 2,5 gramas. Isso quer dizer que o máximo que eu consigo dissolver deste sal de cromato de potássio em água e não saturar e não precipitar é de 2,5 gramas. Então, agora eu vou observar. O tubo A, se vocês verem, eu tenho apenas 1 grama. 1 grama é menos do que o permitido. Isso quer dizer que eu não vou ter nenhum corpo de fundo, nenhum sólido no fundo. O tubo B, eu tenho mais do que o permitido, quer dizer que nesse tubo eu vou ter uma fase sólida. O tubo C, eu tenho mais do que o permitido. Isso quer dizer que no tubo C eu também vou ter o corpo de fundo, a fase sólida. E para finalizar, o tubo D também tem mais do que o permitido. Isso quer dizer que eu também vou ter uma fase sólida. Quer dizer, então, que os tubos que têm solução saturada e fase sólida são os tubos B, C e D. E para finalizar, o nosso exercício número 5, aí da lista de vocês, está escrito assim: sabendo-se que o coeficiente de solubilidade do KNO3, nitrato de potássio a 10 graus Celsius, é igual a 22 gramas por 100 gramas de água, a massa de nitrato de potássio contida em 500 gramas de solução saturada será. Ele dá aqui as alternativas. Tomem muito cuidado, prestem atenção com esse tipo de exercício, tá? Geralmente cai em prova de vestibular, cai em prova de Enem, porque é uma pegadinha. Normalmente, o que a gente está acostumado a fazer? Relacionar a massa do soluto pelo solvente, que é a água aqui no caso. Mas se vocês repararem, ele está perguntando o seguinte: quanto de soluto que eu vou ter em 500 gramas de solução? Então, se vocês lembrarem, a solução é a soma do soluto mais o solvente. Coloquei aqui para vocês, ó, a solubilidade do nitrato de potássio é de 22 gramas em 100 gramas de água. Ele quer em água? Não, ele quer em solução. Solução é o total. Então, olha só, a massa do soluto é de 22 gramas, a massa do solvente é de 100 gramas e a massa da solução é a soma das duas. 22 mais 100 é 122. Então, nesse exercício, percebam, falou solução. Vocês vão ter que relacionar a massa do sal com a massa da solução. Solução é a soma do soluto mais o solvente. Então, vou relacionar soluto com a solução. 22 gramas de soluto está para 122 gramas de solução. 500 gramas de solução está relacionado a X. O que eu faço? Regra de 3. 500 vezes 22 dividido por 122. 500 vezes 22 dá 11.000. Lembrando que esse pontinho aqui significa multiplicação. 11.000 dividido por 122 dá 90,16 gramas. Se vocês observarem, eu não vou ter esse resultado nas alternativas. Porém, eu tenho um valor aproximado. Se eu arredondar 0,16, vai dar aqui, se eu arredondar 90,16, vai dar 90,2. Então, a alternativa correta é a alternativa B, ok? Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. Até a próxima. Abraço a todos. E qualquer dúvida, estaremos à disposição. Tchau!